Como é bom anunciar aos outros, cedo de manhã, a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite da sua fidelidade. Como é bom cantar ao Senhor ao som de instrumentos de 10 cordas, da lira e da harpa. O Senhor me alegra com seus feitos, meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as suas obras, Senhor! Como são sábios e profundos os seus pensamentos! O homem que não aceita o domínio de Deus não percebe essa verdade. Os perversos crescem e se espalham como a erva num campo. Os pecadores encontram o sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado. Eles serão destruídos para sempre, pois o Senhor é exaltado para sempre. Amém, irmãos? Vamos louvar o nosso Deus, vamos ficar de pé, vamos adorá-lo, vamos louvá-lo. Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus, com alegria, para cantar da Tua bondade, da Tua fidelidade, para dizer, Senhor, nesse dia que nós amamos o Senhor, que nós queremos o Senhor, que nós queremos ser formados pelo poder da Tua palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, fala o nosso coração e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Te busco, silêncio tu estás. Te busco, horas quero te revelar. Gente, eu quero mais. Senhor, te quero ouvindo a voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, pra fazer eu quero ver, Senhor, te quero mais. Orarei. Para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Colocando, nada pode me impedir, vou seguir, sempre eu quero mais. Seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar, olhando, nada pode me impedir, quando seguir, eu sempre quero mais. Senhor, te quero ouvir mais.
pode sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão, dar um abraço nele, cantando essa canção. Muitas pessoas não gostam, falar, isso não é verdade para muita gente, mas eu tenho certeza que para você é verdade. Então cante essa canção, adore ao Senhor, cumprimente o seu irmão. Pode sentar, eu tenho que... Essa semana saiu o nosso segundo informativo mensal. Eu ia fazer até mais cópias agora, mas não deu para fazer agora, sexta-feira não deu para fazer, né? Mas eu vou... Por favor. Se você quiser, se der para pegar mais para alguém, você leva, né, e dá para alguém que a gente fez, esse mês eu fiz ele, pensando em distribuir aqui pelo bairro, né? Então nós vamos fazer 150 cópias, né? Coloquei aqui propaganda da Elaine, bolo e doces de biscoito, tá aqui. Coloquei do Caio, do Zaqueu, tá aqui, ó, o telefone, né, utilidade pública, uma dica aqui da internet, aqui sobre o uso da internet, e uma mensagem, uma reflexão assim com cunho evangelístico, porque eu acho que esses informativos de igreja, muitas vezes são muito limitados, né, gasta papel, gasta tinta, sendo que a gente pode abençoar a comunidade com esse material, né? Então eu quero... O aniversário da Rússia está aqui, ó.
Tá aí, viu? Tem aniversariante aí. Tem um bolo aqui. Vamos fazer o bolo. Então tem aí sobre a célula, então você pega aí nessa semana, eu vou fazer as cópias necessárias para a gente poder distribuir aí pelo bairro, né? E onde você quiser levar também, né? A gente fez com muito carinho e ficou bom, viu, irmãos? E se você quiser um envelope para dízimo e oferta, você pode pegar agora aí, ó. Aí, ó. Ariel é auxiliar de assuntos aleatórios. Nós vamos participar desse momento de dízimos e ofertas, entendendo que tudo que nós temos vem do Senhor. Vamos atrás para mim, por favor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, né, tudo que nós possamos ser algum tempo, tudo vem de Deus, né? E dizimar e ofertar faz parte do nosso culto. Essa
Quero agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de chegar aqui e estar vivos mais um dia nesse dia. Quero agradecer por essas ofertas, por esses dízimos, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que dizimou, cada um que ofertou. Que o Senhor continue dando prosperidade na vida deles, Pai. Que nunca falte nada para eles, Pai. Quero agradecer também por esse dia. Que o Senhor continue nos abençoando e que a palavra venha tocar no nosso coração. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje a gente está começando uma série de mensagens. A gente fez em março, né? Os encontros com Jesus, né? Foram 4 encontros. Hoje nós vamos falar sobre a carta, começar a falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, né? Tem muitos materiais disponíveis aí, tem livros, né? Do Hernandes Dias Lopes, por exemplo, que fala sobre a carta. Cada capítulo do livro é um capítulo também do livro que ele escreveu. Tem um livro que está na internet gratuito, que é o do Warren Wiersbe, que é Seja Alegre, o nome, até o nome da série que a gente pegou. E é muito interessante, né, que a carta de Paulo aos Filipenses é uma das 2 cartas que ele escreveu da cadeia, irmãos. Filipenses e Filemon, o apóstolo Paulo escreveu, ele estava preso em Roma, aguardando um julgamento, né? E ele, de dentro daquela cadeia, ele ficava preso a um soldado 24 horas por dia. Ele estava ali aguardando o julgamento do Império Romano, e se ele fosse condenado, ele seria decapitado. Posteriormente, alguns dizem que ele foi decapitado, ele foi condenado no Império Romano. Ele quis ir para Roma, ele é o apelo para César, e essas viagens para Roma, essa viagem foi atribulada, né? Paulo, ele sofreu muito na vida dele, e ele chegou lá como prisioneiro, e ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. E ele escreve essa carta para os Filipenses, e 16 vezes aparece a palavra alegria, com outros sinônimos, mas a palavra alegria aparece 16 vezes. Ele começa a carta dizendo: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Ele, como pode uma pessoa, se fosse escrever para alguém da cadeia, né? Eu já fui missionário fora da minha cidade. Às vezes as cartas que a gente escrevia naquele tempo não tinha e-mail, eram as cartas mais tristes, né? Cheio de coisas, cheio de dificuldade ali, contando os problemas. Ele não, ele exorta as pessoas. Então, nós vamos ver nessa carta 4 ladrões de alegria. 4 ladrões de alegria, né? O primeiro ladrão de alegria que aparece nessa carta são as circunstâncias, amém, irmãos? São as circunstâncias, né? Sobre a carta a gente já falou, e é uma carta que deixa a gente assim feliz, porque ele fala muito de alegria nessa carta. Então ele mostra para nós que, apesar das dificuldades que ele está vivendo, apesar das lutas que ele está passando, a vida da gente também é assim. Nós podemos mesmo assim ter alegria. Você imagina receber a carta de alguém da prisão, de alguém que está condenado talvez à morte, escrever dizendo assim: seja alegre, tenha esperança, não fique ansioso de coisa alguma, ore a Deus. Né? O seu coração, como fica o coração, né? Você está orando para Deus abençoar ele na cadeia, você recebe um e-mail, né? Recebe um e-mail dele, uma carta, ele dizendo assim: olha, estou orando por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu não quero que você fique ansioso por coisa alguma. Eu quero que você seja cheio de Deus. Né? Então é uma carta que nos anima muito. Vamos ler hoje o capítulo 1, do 12 ao 21. Está ali também, se você quiser acompanhar ali, na mesma versão que eu estou lendo aqui. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto em defesa do Evangelho.
Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Irmãos, que introdução, né? Que introdução. E aí, as circunstâncias, elas nós não, alguém já disse que nós não fazemos as circunstâncias, mas as circunstâncias nos fazem. A gente muda, né? A gente muda, a gente é transformado para bem ou para mal de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo, ele não estava em boas circunstâncias. Desde que ele sentiu esse desejo de chegar em Roma, desde que ele falou, eu quero pregar o evangelho em Roma, que ele começou esse trajeto, ele sofreu muitas coisas. Mas ele nos ensina que mesmo as circunstâncias ruins não podem nos roubar a alegria. Né? Então, a gente precisa aprender algumas coisas sobre as circunstâncias, boas ou ruins. A primeira coisa que você precisa aprender sobre as circunstâncias, que você precisa entender, é que coisas ruins acontecem a qualquer pessoa. Pessoas boas e pessoas más. Pessoas ricas e pessoas pobres. Né? A gente vê, o Facebook tem muitas postagens interessantes. Uma tem um túmulo assim. Aqui tem um buraco aberto na terra, aqui um milionário. E aqui um pobre. Né? Os 7 palmos de terra, tanto para o rico quanto para o pobre. Queimar, a diferença é você vai queimar, vai virar pó do mesmo jeito. Vai ficar debaixo da terra, vai virar pó. A única certeza que o pobre e o rico têm na vida é que eles vão morrer. A única certeza que o rico e o pobre têm em comum é a morte. E aí as coisas ruins podem acontecer. Por exemplo, quando aconteceu o terremoto no Japão, acho que só o pobre foi atingido. Quando em Angra dos Reis caiu aquela barreira, aquele pessoal celebrando o ano novo, que tristeza que foi aquele ano. Quantas pessoas que tinham dinheiro estavam ali? Quando em Teresópolis caiu aconteceu aquele desastre lá, os desastres, as circunstâncias ruins, são para pobres, são para ricos, elas não escolhem, né? E aí nós vemos o que Jesus falou em Mateus 5,45. Abre lá sua Bíblia em Mateus 5,45. Ele falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte: dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele envia luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então, tanto a luz do sol quanto a chuva cai sobre todo mundo. Então, eu não preciso me sentir um escolhido da desgraça ou da bênção. Deus não tem filhos prediletos. Tanto não tem que o filho dele morreu. João 3,16. Quem morreu? Quem Deus entregou foi o filho de outra pessoa? Não. Deus entregou o seu próprio filho para morrer. Jesus passou na terra e sofreu. A Bíblia diz que ele foi um servo sofredor. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor e falamos, elas vão me consumir. Tem alguma coisa errada na minha vida? Né? A teologia da prosperidade, que hoje é tão divulgada na mídia, diz que se você está sofrendo é porque algo de errado tem na sua vida. Sendo que Jesus sofreu, o apóstolo Paulo sofreu, os discípulos sofreram. Agora o que faz diferença é o nosso espírito, o nosso coração diante dessas situações, que muitas vezes não vão mudar. Às vezes ao nosso redor as coisas não mudam, mas o que muda é o nosso coração. Né? Tem muita gente sofrendo pelo mundo. Abre em Hebreus 10, 32 a 35. Hebreus 10, 32 a 35. Diz assim, Hebreus 10, 32 a 35. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados,
quando suportaram a minha luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. As circunstâncias dos cristãos no tempo que essa carta foi escrita não eram as melhores. As pessoas falavam assim: você é um cristão, você não nega Jesus, você não se dobra diante do imperador, então eu tomo a sua casa, eu tiro o que você tem. Você vai viver na rua, você vai ser preso, você não tem direito civil algum. Mas o autor da carta aos Hebreus diz: a esperança de vocês vai ser recompensada, mantenham-se firmes. Então, quando as circunstâncias estão ruins, para que elas não roubem a nossa alegria, nós precisamos estar firmes no Senhor. Amém, irmãos? Com o nosso coração firme. Não é? Mais um texto bíblico aqui de 1 Pedro. 1 Pedro 5, 8 e 9, o texto diz assim: sejam sóbrios e vigiem. 1 Pedro 5, 8 e 9. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe firmes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês que têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua eterna glória, para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e porá sobre vocês sobre firmes alicerces. Né? Agora o apóstolo Paulo, ele tinha sombras. Vamos ver o que esse homem sofria. Ele tinha sombras na alma por ter sido um perseguidor do Evangelho. Você vê várias vezes ele fala: olha, eu fui perseguidor. Eu sou um apóstolo de segunda categoria porque eu persegui a igreja. Né? Ele tinha essas sombras na alma dele. Ele tinha um espinho na carne que ele fala assim: é um demônio a me assolar. Em Gálatas, ele não fala que é uma doença, ele não fala que é uma enfermidade nos olhos, ele não fala que é a falta de uma esposa, ele não fala que é a solidão, né? Ele diz: é um demônio, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. Então, ele vivia com isso. Ele, em Atos, 40 homens fizeram um voto para não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Imagina isso, 40 homens em jejum, com voto, dizendo: nós só vamos beber ou comer quando nós matarmos o apóstolo Paulo, que é um vira-casaca, que abandonou o judaísmo, que agora prega Jesus. E todas as vezes que tem na Bíblia que ele tomou um navio, ele sofreu naufrágio. Foram 3 viagens, 3 naufrágios. Então, se você chegasse lá no porto e o Paulo estivesse lá com a turma dele, você saía fora, que era coisa, não é? Se fosse hoje, avião é mais difícil. No avião, se der um probleminha, cai, né? De navio. Mas todas as vezes que ele entrou no navio, ele foi náufrago. Né? Estavam sob o risco, ele estava sob o risco de ser condenado e decapitado em Roma. Né? Ele estava vivendo isso. Mas mesmo com tudo isso, ele escreveu a carta aos Filipenses com a mensagem de alegria, paz, esperança e ânimo. Né? Porque o coração dele estava no Senhor. Né? Agora ele diz que no versículo 1, 12, ele fala que as coisas, capítulo 1, versículo 12 de Filipenses, ele fala as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, de 22 a 33, ele é um dos resumos das coisas que aconteceram a ele. Né? Diz assim: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado várias vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu me sinta fraco. Quem se escandaliza, que eu queime por dentro. Que eu queime por dentro. Sim, devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram na minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, que não sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado na cesta e escapei das mãos dele. Que resumo. Agora você olha para esse homem crente, o apóstolo, a maior biografia da Bíblia. O homem que mais escreveu textos. Tem uma biografia, tem uma história tão triste que não condiz com muitas coisas que nós ouvimos hoje. As pessoas dizem assim, pare de sofrer. As pessoas dizem assim, você vem para o Evangelho que você vai ser completamente feliz e realizado. Você dá a sua oferta que as coisas vão se afastar de você. Esses dias sexta-feira eu fui para o Roma levar o carro para fazer vistoria e estava ouvindo rádio e estava ouvindo, tem igreja usando técnica de hipnose para trabalhar os vícios das pessoas. A oração de Manassés. Ele faz uma pessoa, estava ouvindo uma gravação ao vivo, ele fuma aí, solta a fumaça pelo nariz, agora eu vou orar por você. Vou orar. Ele orou, fez uma oração lá. Quando eu disser amém, você não vai sentir mais desejo de fumar. Aí, fez tipo um estalo, tipo aquele cara lá que ia na televisão, bem dormido, lembra? Precisou comer cebola pensando que era maçã, aquele argentino. Antigamente, tem um novo agora. Aí ele coloca o cigarro aí no nariz, chega uma pessoa que cheira horrível, eu não quero mais isso. Usando hipnose, dizendo assim, olha, se você fizer isso, você vai ser liberto, você vai ser livre, você vai ser feliz. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo, um homem que era rico, um homem que tinha 2 cidadanias, um homem que era estudado, que tinha tanto conhecimento, que tinha tanto respeito, ele diz que perdeu tudo por causa de Cristo. Ele perdeu tudo. E mesmo nesse contexto, nessas circunstâncias difíceis, ele diz assim, a gente pode ser feliz. A gente pode ser alegre. Filipenses, olhem para as minhas cadeias. Sejam encorajados com os meus sofrimentos. Sejam fiéis, sejam alegres. Então, a alegria no Evangelho, ela está para além das circunstâncias. A paz no Evangelho, nós já falamos aqui um dia desse, a paz no mundo é a ausência de conflitos. A paz de Jesus é dentro do conflito você sente paz, é diferente. Às vezes as coisas estão, a tempestade está acontecendo, mas o seu coração está em paz. É muito diferente, ou não é? Então, para você não permitir que as circunstâncias roubem a sua alegria, você precisa entender sofrimentos, que coisas ruins acontecem com pessoas ricas, com pobres, com negros, com brancos, com gente que está lá fora, com gente que está aqui dentro. Né? Ser evangélico, ser cristão, não é tomar uma vacina anti-doença, não é tomar uma vacina anti-pobreza, anti-perseguição. Ser cristão é ser gente normal. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. A diferença é que quando temos Jesus dentro do nosso coração, nós olhamos para as situações ao nosso redor de forma diferente, de um outro ponto de vista. Então, quando nós vivemos assim, nós entendemos que nós não somos vítimas do sistema, nós não somos vítimas da sociedade, nem do diabo, nem de Deus. As circunstâncias não podem roubar nossa alegria. Por isso que antigamente as pessoas que ficavam doentes, os crentes, e você ia visitar, ao invés de animar, você saía animado. Lembro de uma história que uma senhora lá de Padre me contou, que uma velhinha, naquela época era velhinha, ela se casou com um senhor muito bom, mas ele era contra o Evangelho e ela era cristã.
ela nunca mais pôde ir à igreja. Em 50 anos de casa, mais de 50, quando ela morreu, tinha mais de 50 anos de casa. Ela nunca pisou mais na igreja. Ele falou, ou eu, ou a igreja, você se casou comigo, você tem que obedecer, está debaixo das minhas regras. E ela nunca mais pôde ir na igreja. E aí essa pessoa que eu conheço foi visitá-la no leito de morte e conversou com ela sobre esse afastamento, tantos anos, sem um culto, sem nada. E ela então compartilhou o testemunho com ela, falou, o meu coração sempre esteve em Deus. A proibição do meu marido nunca me afastou do Senhor. Embora o meu desejo de ir à igreja fosse tão grande, quantos domingos eu chorei vendo todos passarem aqui na janela, é um distrito pequeno, né? A casa dela é na rua principal, e ela, desejosa de igreja, não podia, não sei se alguma ocasião especial foi, mas o que eu me lembro é que o marido não deixou mais ela ir à igreja. E quando ela morreu, um pouquinho antes de morrer, ela pediu para essa irmã cantar para ela, céu, lindo céu, no céu eu vou morar. Ela faleceu cantando essa música, né? E com uma face alegre, né, foi sepultada, com a face serena. Ela viveu sob circunstâncias difíceis, mas o seu coração nunca se afastou do Senhor. Né? Louve a Deus se você pode, né? Você tem liberdade, né, de ir e voltar, de levantar suas mãos, de celebrar a Deus, né, irmãos? Que coisa boa. Segunda coisa que a gente aprende com as circunstâncias, para que elas não roubem a nossa alegria, é que as circunstâncias difíceis nos ensinam e nos transformam. Né? O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Abre a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Jó é antes de Salmos. Jó, capítulo 1, verso 5. É um livro tão enigmático, né? Para muita gente, nós olhamos, é um livro que a gente vê a vitória de Deus na vida de um homem que Deus permitiu que Satanás o tocasse, viu? Deus permitiu. Verso 5 diz assim: quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um cedo de manhã para purificá-los, pois pensava, é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Olha esse Jó. Um Jó que ele não imaginava nem que pecava. Ele falou assim, se meus filhos pecaram, eu já vou oferecer. Todo homem é pecador, mas havia no coração de Jó uma suposição que os filhos talvez não pecassem, mas vai que eles, né, pudessem pecar, e já oferecia o sacrifício. Ele orava pelos seus filhos. E aí daqui para frente começa um drama, e você chega lá no capítulo 42, o verso 6 e o verso 10, você vai ver o que Jó fazia. Depois de ter passado por tudo, Deus o restituiu, Deus deu de volta os seus bens, né? Ele reconheceu a soberania de Deus. Diz assim, por isso eu me arrependo de tudo que disse, estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Né? Aí o verso 10 diz assim, depois Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, no começo, Jó orava só por seus filhos. Ele estava preocupado com a sua família. E depois que ele passou pela prova, pela tribulação, Jó passou a orar pelos amigos dele. Deus o restituiu. Deus deu de volta tudo que ele tinha em dobro. Deu filhas lindas, deu filhos maravilhosos, deu riquezas. Né? Mas Jó foi transformado. Quantas pessoas passam por um câncer, né, e quando o médico dá um prazo, então, né, quando o médico diz assim, você tem 6 meses de vida, você tem mais 3 meses, você tem mais 1 ano, as pessoas transformam completamente a sua vida, a sua atitude, né? Eu me lembro, eu já assisti várias vezes, né, filme Antes de Partir, quem já viu? Né? Jack Nicholson ali com aquele, qual é o nome daquele outro compositor? Aquele negro famoso, eu esqueci o nome dele. Eles têm um diagnóstico de câncer e eles fazem uma lista, né,
de botas, eles chamam de lista de botas, coisa que ele gostaria de ter feito, eles vão pelo mundo, fazem cada coisa, né? Mas no sepultamento do negro que era crente, qual o nome dele? Eu esqueci o nome. Morgan Freeman. No sepultamento do amigo dele, ele diz uma coisa linda, que o relacionamento com aquele homem o transformou. O Jack Nixon, que ele sobreviveu, ele era um playboy, ele gastava tudo que tinha, com emoções, ele gostava de uma vida bem, né, desregrada, e o outro era família, orava, tinha seus filhos ali, mas durante aquela enfermidade eles foram transformados. Ele foi transformado. Muitas pessoas são transformadas quando passam por tribulação, irmãos. A nossa vida é transformada quando nós passamos por circunstâncias ruins. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando na nossa vida, né? Nós somos barro nas mãos do oleiro, né? Olha aí Jeremias 18:4, diz assim: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas mãos dele. E ele moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nós somos barro nas mãos de Deus. E uma coisa impressionante no vaso é que as marcas dos dedos do oleiro ficam no vaso, né? O vaso feito por oleiro, você vai nesses lugares que tem vaso feito com a mão, né? Quem dá a forma para o vaso é o oleiro na roda. Ele vai e volta, né? Ele trabalha naquela roda, ele faz um risco aqui, ele desmancha, ele aperta o barro, desmancha e faz de novo, né? O barro nas mãos do oleiro, ele não tem opção. Quem manda é o oleiro. Muitas vezes nós queremos mandar em Deus, dizer: Deus, eu quero que seja dessa forma. Deus, eu quero que a minha vida caminhe para essa direção. Deus, eu quero que seja desse jeito. Mas Deus tem um outro plano, um outro propósito para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que quando estamos nas mãos de Deus, Ele faz da gente o que quer. E as circunstâncias são as ferramentas. Como eu disse no início, nós não fazemos as circunstâncias. Elas nos fazem. Ou nos endurecem mais, nos tornam pessoas mais secas e mais duras, ou nos tornam pessoas maleáveis e melhores. Agora somos nós que vamos reagir às circunstâncias, né? Outra coisa é que as situações difíceis são testes. 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7 diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. É ali na prova, é na situação difícil que a nossa fé é apurada, é revelada. É quando somos perseguidos que a nossa fé fica mais firme. Muitas vezes o diabo, o mundo, as pessoas que não conhecem Jesus pensam assim: eu vou atazanar, eu vou perseguir, eu vou xingar, eu vou rir, eu vou zombar, ele vai se afastar. É engano. Porque quanto mais fogo, mais puro fica o ouro. Quanto mais fogo, melhor fica esse ouro, mais aprovada a nossa fé fica, irmãos. Então, quando nós estivermos passando uma situação difícil, deixa Deus trabalhar na sua vida e transformar. Não é? Romanos 5:3-5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nas tribulações, nós somos provados e em Deus seremos aprovados. Amém? Deus não quer reprovar ninguém. Deus não permite a prova para nos reprovar, mas para nos provar. Para que a nossa fé seja refinada. A pessoa, quando bota o ouro lá no fogo, lá na caneca, ele não está querendo acabar com o ouro. Ele trabalhou muito para aquele ouro dali. Ele quer trabalhar com o ouro. Ele quer que a impureza suba e ele limpe aquele ouro.
Eu tenho um amigo que tem garimpo, né? E uma vez ele me falou que onde uma cachoeira que a gente ia tinha ouro, né? Porque tem aquelas pedras de ferro. O pessoal ia na cachoeira, eu ficava tirando cascalho o tempo todo de dentro dos buracos assim da cachoeira, e todo mundo se divertindo, eu tô lá garimpando. Falei, vai que eu acho aqui uma pedra aqui, né? E ele me falou, você sabe disso, você não vai reconhecer o ouro, assim. Antes de passar pelo tratamento, pelo fogo, pela limpeza, ele é como outra pedra qualquer. Mas quando é purificado, quando é limpo, dificilmente você consegue confundir. Assim somos nós. Assim é a nossa fé. A nossa fé não é pensamento positivo. Muitas vezes pode parecer, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando coisas que levam as pessoas do mundo a pensar assim, essa pessoa tem muita fé, porque ela tem um pensamento muito positivo. A nossa fé não é uma alegria superficial. A nossa fé, ela brota de Deus, de dentro do nosso coração, e nos fortalece para os tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão, no mundo inteiro. No mundo inteiro. No Brasil, a crise política, a crise financeira, nos países de fala árabe, a perseguição religiosa, os muçulmanos lá, radicais, perseguindo os próprios muçulmanos, perseguindo os cristãos, gente sendo crucificada, gente perdendo tudo que tem, gente passando fome, gente sem ter o que vestir, sem ter água para beber. Os tempos são difíceis, mas quando você tem fé, irmãos, quando você ouve alguém que vem de um lugar desse, você fica com vergonha. Um dia eu estava fazendo um curso de missões e ouvi uma menina jovem, Carol, acho que é Carol mesmo, o pai dela, meu amigo, trouxe até para dar aula aqui. Ela veio lá, ela ficou lá na Síria um período e viveu com os cristãos perseguidos na casa de um pastor. Ela falou que eles foram lá para dar assistência, mas na verdade eles é que foram transformados pela fé daquelas pessoas. Quanto mais bate, quanto mais prendem, quanto mais cristãos são crucificados, mais forte a fé daqueles cristãos ficam. É por isso que no passado disseram assim, o sangue dos cristãos é uma semente. Então matava um, nascia 10. Porque a fé daquelas pessoas que viam ficava mais forte ainda. Quando aqueles 21 cristãos cóptas morreram há pouco tempo atrás, o Estado Islâmico fez uma divulgação, uma transmissão, uma gravação cinematográfica. Um outro pastor que foi enforcado, fizeram um vídeo. Outro dia eu assisti um vídeo, chegou no WhatsApp, eu até apaguei, me deu dor de cabeça. Você já viu gente cortar a cabeça sem ouvido? Dá uma dor na cabeça, é uma coisa terrível. Ele botou a roda, as pessoas gritando, e aquele homem lá, sereno, de joelho, ele abaixou a cabeça dele, pegou a espada e cortou a cabeça dele. Só porque ele é cristão. As pessoas olham isso e falam assim, a fé está sendo destruída. A igreja está sendo destruída, muito pelo contrário. Isso está transformando a igreja numa igreja mais forte. Um dia um chinês fez uma conferência aqui, um africano, alguém de um país perseguido, ele disse assim, nós vamos orar para que vocês recuperem a fé de vocês. Ele veio de lá para uma conferência missionária e viu como o crente brasileiro vive e falou assim, nós vamos orar pela igreja brasileira, para que vocês recuperem a fé de vocês. Porque, irmãos, nós temos nos acomodado, né? E precisamos mudar. Uma frase de Albert Einstein, no meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade, né? No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. Quantas pessoas aqui no Vale mesmo, a gente tem tantos empreendedores, pessoas que tinham seus empregos, né? Tudo tranquilo, comprou sua casinha, vivia tranquilo, carrinho, e hoje estão criando lava-jato, caminhão d'água, pizza, artesanato, comida, pão. Por quê? Dentro da crise encontraram uma oportunidade. Liguei para uma pessoa esses dias, ela me disse, olha, nós precisamos, a gente está sem dinheiro nenhum aqui, e a situação está muito difícil, eu estou aqui buscando a Deus para Ele me mostrar o que eu posso fazer, que eu quero criar uma oportunidade. Essa crise, Deus quer falar comigo e Ele quer me dar algo novo. Né? E essa pessoa já fez artesanato com palha de milho, já fez bordado de roupa,
já criou uma feirinha municipal que até hoje existe, junto com as irmãs da igreja. Tudo isso dentro de crises. Então, quando você tem fé, isso fica muito mais claro. Eu vou encontrar o caminho. A Bíblia diz em Naum, acho que Naum capítulo 1, verso 2 ou 3, fala que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Deus tem. Amém, irmãos? Na crise nós encontramos oportunidades. Né? Terceira e última coisa aqui para a gente não permitir que as circunstâncias nos roubem a alegria. Nós estamos falando hoje, a primeira mensagem sobre os ladrões da alegria, a série Seja Alegre, e a circunstância não pode ser um ladrão da alegria quando você está em Deus. Né? Então, circunstâncias difíceis existem para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Isso aqui é muito interessante. Né? Duas coisas que Paulo lhe responderia sobre tudo o que viveu. Duas coisas. Se você perguntasse, Paulo, como é que você olha isso tudo? Primeiro ele ia falar assim, tudo que me aconteceu, irmão, foi para o progresso do Evangelho. Né? Filipenses 1,12. Filipenses 1,12. Olha o que ele fala. Filipenses 1,12. É para o progresso do Evangelho. Né? Não foi em vão. 1,12. Eu quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho. Então, ele ficava preso ali, e eu estava lendo sobre a cidade de Filipos, virou uma cidade assim de militares. Muitos militares foram viver lá. Militares aposentados, suas famílias, militares na ativa, e tinha muitos militares ali a serviço de Paulo, acorrentado nele, da guarda pretoriana. A guarda top de linha, assim, o BOP lá do Império Romano, cuidava de Paulo. Então, todos os dias, de 6 em 6 horas, tinha um soldado novo para ouvir o Evangelho. Por isso ele diz que toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho. As minhas cadeias têm servido para expansão. Então ele olhava as circunstâncias, ele não só olhava como um coitadinho. Ele dizia assim, eu sou um prisioneiro de Cristo. E as minhas cadeias, o que eu estou vivendo, serve muito bem para o progresso do Evangelho. Isso é tremendo, né? Segunda coisa que ele responderia para nós. E tudo que me aconteceu, eu busquei achar Cristo. Né? Todas as coisas e tudo que estava acontecendo, ele estava buscando Cristo ali. O texto diz: porque para mim, o viver significa oportunidades para Cristo. E o morrer é melhor ainda. O viver é Cristo. Então, em todas as situações, eu quero encontrar Jesus. Eu quero que Ele seja glorificado. Eu quero achar Deus nisso aí. Onde que Deus está fazendo? Eu não quero ficar fora. Romanos 8, 28 a 37. Assim, esse texto, irmãos, não dá para ler só um pouquinho, assim, um ou outro. Eu tive que colocar tudo. Isso aqui parece uma música que Paulo fez. O Asaf Borba musicou esse texto, né? Musicalizou esse texto aqui. Romanos 8, de 28 a 37. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Segundo aos Coríntios 4, 16 e 17,
Por isso não desanimamos, embora exteriormente, 2 Coríntios 4, 16 e 17, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que eles. Tudo que nós lemos em 2 Coríntios, tudo que está em Atos dos Apóstolos, todas as perseguições, tudo que eles sofreram, ele fala assim: essa leve e momentânea tribulação produz para mim um eterno peso de glória, que é muito maior do que qualquer sofrimento. Então, quando nós olhamos para nosso sofrimento, nós temos que fazer como Paulo. Não olhe o aqui e o agora, olhe para frente, olhe para o futuro, o que vai acontecer. Deus tem algo melhor. Deus tem algo melhor. Em Cristo, Deus tem algo melhor. Então, não se permita murmurar, não se permita desanimar. Você é mais que vencedor em Cristo. Amém? E todas as coisas, nós vemos em Romanos, Deus age. Na sua versão diz, na versão mais antiga, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Então, fique tranquilo. Não permita que as circunstâncias roubem a sua alegria. E aí o Wisby, que eu citei aqui do livro, Seja Alegre, ele fala 3 coisas interessantes. Ele fala que nas prisões de Paulo, Cristo foi conhecido. Verso 13, Filipenses 1,13, diz assim: porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. Então, por causa das cadeias, Cristo foi conhecido. Paulo tinha muitos críticos. Ele cita aqui no texto pessoas que pregavam o evangelho para fazer mal para ele, para se opor a ele. Mas através dos críticos de Paulo, o nome de Jesus foi divulgado. Veja o verso 18. Mas não importa a razão pela qual eles estão fazendo, por motivos falsos ou verdadeiros. O que importa é que o Evangelho está sendo pregado. E eu fico alegre. Na verdade, continuarei a alegrar-me. Terceira coisa que o Wisby fala, que pelas prisões, pelas crises de Paulo, Jesus foi engrandecido. Verso 20. Porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança, que nunca farei nada que me faça envergonhar-me diante de mim mesmo, mas sim sempre estarei pronta corajosamente a falar corajosamente de Cristo, enquanto estou passando por todas as provações aqui, tal como no passado, e também eu sempre serei uma honra para Cristo, quer pela vida, quer pela morte. Então, através das crises que Paulo sofria, ele disse: o nome de Jesus foi glorificado. Aqui nessa versão fala tão forte, eu nunca serei uma vergonha para Cristo. Eu nunca serei uma vergonha para Cristo. Ele vai ser glorificado através da minha vida e através da minha morte. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa compreensão do agir de Deus. Conclusão. Para que as circunstâncias não me roubem mais a alegria, eu preciso mudar o meu ponto de vista sobre as mesmas. Preciso olhar e ver que é Deus agindo através delas. Nós já dissemos isso aqui. O oleiro pressiona o vaso onde ele quer fazer um molde diferente ali no barro, ele coloca mais pressão e tira. Então existem momentos da vida em que as circunstâncias nos pressionam mais ou menos. Mas se você está nas mãos do oleiro, tudo vai contribuir, vai ficar bonito, vai ficar bom. Ele sabe o que está fazendo. Preciso ver que não é castigo, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado. Se Paulo vivesse hoje em dia, talvez ele ia pensar assim: é porque eu persegui Jesus. As pessoas têm essa frase: tudo que eu estou sofrendo, será que eu joguei pedra na cruz? Será que eu joguei pedra na cruz, por isso que eu estou pagando isso? Será que em outra encarnação eu fiz coisas ruins? Paulo fez coisas ruins, mas ele entendia que ele foi completamente perdoado por Deus. Ele tinha um entendimento claro do perdão de Deus sobre a vida dele. Então ele entendia que tudo que ele via não era consequência dos seus pecados, mas era para que Cristo fosse engrandecido através da sua vida, através do seu caráter, através das coisas que ele estava vivendo. Em último lugar, nessa conclusão, para não perder a alegria destes momentos,
é preciso achar Cristo em todos eles. Senhor, onde o Senhor está no meio disso tudo? Diante do caos que está a minha vida, onde o Senhor está? Diante da enfermidade, onde eu encontro o Senhor? Diante dessa luta, dessa prova que eu estou passando, Senhor, eu quero achar Cristo e quero ser encontrado em Cristo. Assim, meus irmãos, as circunstâncias jamais vão nos roubar a paz, jamais nos vão nos roubar a alegria, com a compreensão de que nós estamos em Cristo Jesus, guardados nele, preservados por ele. Os nossos pecados foram ali cravados na cruz. Quem pode condenar alguém que já foi perdoado? Ninguém pode nos condenar. Quem pode nos acusar se Cristo já recebeu a acusação, a condenação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós olhamos as circunstâncias da nossa vida e dizemos: Senhor, seja engrandecido. Senhor, seja glorificado. Senhor, que eu seja achado em Ti e que eu encontre o Senhor no meio dessa tribulação que eu estou vivendo. Quantas vezes você entra de um jeito como Jó, entrou naquela história ali com Satanás, orando somente pelos seus filhos, né? Quem sabe dos pecados? Ele pensava assim. Imagina a arrogância de Jó. Ele era temente a Deus, mas ele demonstrou arrogância. Quem sabe eles pecaram? Claro que pecaram. Claro que tinha que oferecer sacrifício. Não, quem sabe? Isso o texto bíblico diz. E ele orava pelos filhos. E no capítulo final da sua história, ele diz: eu só conheci de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Na tribulação nós conhecemos Deus mais de perto. Aquela história que Deus pega você no colo, né, do caminho lá na areia. Na verdade, Jesus não pega a gente no colo. Na verdade, Ele vai com a gente, porque Ele sofre conosco. Muitas vezes o sofrimento não é aliviado. Muitas vezes a dor continua. Muitas vezes aquela tempestade não vai embora. Muitas vezes o choro que dura uma noite, a noite é longa. A noite é longa demais. Mas a certeza que a alegria vem pela manhã é que nos dá alento para atravessar por essa tribulação, por essa noite de choro. Então nós vamos adorar o Senhor, irmãos. Na semana que vem, continua essa série na Carta aos Filipenses. Se você quiser vir já com o capítulo 2 lido, né, ler durante essa semana, né, nós vamos falar de outro padrão de alegria. Eu quero chamar o Zaqueu aqui. Vamos cantar uma canção que é antiga. Está já ali. Essa paz que eu sinto em minha alma. Né? Cadê Ariel? Aqui. Não conhece essa, não? Essa não é do seu tempo, não? Com certeza não. Qual pode ficar nesse aqui, ó. Fica de pé no seu lugar. E coloca diante do Senhor. Se você está vivendo alguma situação difícil, algum problema, alguma luta, coloca diante do Senhor e fala: Senhor, que o Senhor seja glorificado. Essa paz que sinto em minha alma
Você possa estar vivendo nesse momento. Você quer colocar diante dele? Levante uma das suas mãos, feche os seus olhos. Diga, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essa circunstância difícil, essa luta que eu estou passando. Eu quero que o Senhor seja glorificado. Eu quero que o Senhor seja engrandecido. Senhor, nesse momento nós colocamos diante do Senhor as lutas que estamos passando, Senhor. Cada um aqui sabe onde o seu calo aperta. E o Senhor sabe do coração de cada um. O Senhor sabe das lutas, dos apertos, Senhor, das dificuldades. Senhor, nós colocamos diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, Senhor. Como nós cantamos aqui, a paz que temos em nossa alma não é porque tudo está bem, porque não é das circunstâncias. Essa paz vem do Senhor, essa paz vem do Teu Espírito Santo se movendo em nós, essa paz vem do Seu Espírito Santo tocando na nossa vida, do Seu amor derramado em nós pelo Teu Espírito. Senhor, nesse momento colocamos as famílias aqui representadas diante do Senhor. Cada luta, Senhor, cada desafio, abençoa os filhos, os esposos, Senhor, os genros, os netos, Senhor, as esposas, aqueles que estão passando dificuldades que parecem insuportáveis. Mas Deus, a Tua palavra diz que com a aprovação também vem um escape. Dê um escape nessa noite, em nome de Jesus. Dê um escape nessa noite, em nome de Jesus. E que as circunstâncias não roubem a alegria. Não roubem a alegria. De maneira nenhuma. Que as circunstâncias sejam apenas o trabalhar do Senhor na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos mais uma canção antes de terminar? Pastor. Uma canção alegre. Ela não deixa de ser alegre, né? Amém? Mas é antiga, né? Todo mundo deve conhecer aqui, né? Meu pai, ele gosta que eu canto assim. Você vai subir isso na pregação, lembrei lá da irmã de padre, quando ela faleceu, estava cantando. Eu gosto de... Vamos lá cantar? Vamos lá. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro, esperança, tão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, ou com Ele morar. Céu do céu, céu e do céu, céu e do céu, as nações celestiais, todas feitas por Deus. Céu e do céu, céu e do céu, eu vou pro céu, e do céu com Cristo vou morar, no lindo céu já estão, alegria, minha vida mudou, eu não tenho
céu, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Aí eu tô assim, ó. Manse suave, Jesus chama por ti, por mim. Chama por ti e por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela esperança viva que nós temos no céu. Obrigado por tirarmos por uns momentos, Senhor, nosso pensamento das coisas aqui da terra e pensarmos na glória vindoura, na glória que nos espera. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e por toda a igreja espalhada na face da terra. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Tem um cafezinho ali, não sai sem cumprimentar o seu irmão, sem abraçar. E essa semana, quarta-feira, céu, às 20 horas. Deus te abençoe. A Meg está lá em cima louvando. Só para a gravação. Depois eu digo.